Bom dia. É, Meu nome é Djamé, sou professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu vou falar sobre a quinta geração de telefonia celular. Eu vou concentrar mais na área de arquitetura, que hoje, como eu vou mostrar, ela está muito influenciada pelas últimas tendências em computação distribuída. Em termos de roteiro, eu vou introduzir o assunto, mostrar a visão 5G, mas eu vou principalmente concentrar nas tecnologias por baixo de 5G. O que é que permite essa nova revolução? O que eu chamo aqui de jogadores principais, tá certo? Finalizar com algumas palavras sobre deployment e prazos. Bom, sempre claro que até telefonia celular hoje faz parte da vida da gente e vem evoluindo desde os anos 90, né? No início dos anos 90, primeira geração analógica, segunda digital, depois terceira baseada em WCDMA, no padrão CDMA, né? Multiplexação em código. Quarta geração, usando um FDM com largura de banda alta. E a partir da quarta geração a gente começa a ver uma arquitetura nativa em IP, quer dizer, até a terceira a gente tinha realmente ainda aquela estrutura antiga de comutação de circuito, e na quarta geração a gente vê a introdução realmente de elementos que falam de maneira nativa IP. O que é diferente de 5G? 5G, como eu estou mostrando aqui nessa figura, comparando 5G com as gerações antigas até a quarta geração, é a mesma coisa que eu uso esse exemplo sempre de comparar um canivete com um canivete suíço, tá certo? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que até a quarta geração, a telefonia celular se preocupava com um usuário único, um cliente único que era o usuário. A gente queria sempre dar para esse usuário serviços mais avançados, que eram principalmente voz e mais banda. Toma mais banda, evoluindo da segunda, terceira, quarta, sempre a gente concentrou em colocar mais banda. A quinta geração, não. Quinta geração, eu quero sempre pensar nela como se fosse um canivete suíço, porque ela tem várias pernas. Quais são as pernas da quinta geração? A gente vê aqui que a quinta geração ela vai para atender não somente o usuário humano, em termos de conectividade, em termos de largura de banda, o que a gente chama de Enhanced Mobile Broadband, mas também a gente vê que ela vem principalmente para atender objetos, o Internet das Coisas, a indústria, robôs, medidores, cidades inteligentes, medidores de energia, de água, que a gente chama de Internet das Coisas. E é aí que vem o interesse em 5G, porque é realmente um canivete suíço com várias pernas e que vai atender várias funções, vários serviços no mercado. Aqui nessa figura a gente vê os três, em termos de requisitos de atraso e de banda, a gente vê como que essas três pernas se coloquem. Você tem o Enhanced Mobile Broadband, que está mais preocupado com banda, querendo mais banda para o usuário, e a gente vê, no outro lado, Massive Machine Type Communications, a ideia de interligar máquinas, ou dispositivos, medidores, sensores, etc. E a gente está falando aqui de milhões ou centenas de milhões de dispositivos. Aí a tecnologia tem que realmente garantir a escalabilidade. E, no outro lado, a gente vê esse outro serviço aqui, que é Ultra Reliable and Low Latency Communications, que é o quê? Que é um sistema de comunicação ultra confiável e muito baixo atraso. A gente está falando ao redor de 5 milissegundos na interface aérea e 10 milissegundos fim a fim. Esses 10 milissegundos fim a fim. Tá certo? Isso é realmente para quê? Isso é para atender, por exemplo, dentro da indústria, processos críticos em tempo real, uma fábrica que está controlando robôs, etc. Você não pode atrasar, você tem que reagir a um processo industrial em tempo real, tá certo? O que a quinta geração está vendendo para nós?
Está vendendo para nós, claro, a gente vê essa figura aqui, está vendendo para nós banda, como eu falei, 10 GB, taxa de pico, quer dizer, não é 10 GB o tempo todo, mas você vai chegar em algum momento a ocupar 10 GB. E na borda, a gente sabe que as células geralmente na borda tem cobertura limitada, e até na borda a gente está falando de 1 GB, que não deixa de ser uma taxa de transmissão no downlink muito alta. Eficiência espectral, da mesma maneira quando você vai comprar um carro, vai dizer quantos quilômetros ele faz no litro de gasolina, a gente diz, olha, a gente vai medir a eficiência do 5G, como a gente quer muita banda, muito vazão muito alta, a gente está considerando uma tecnologia que vai chegar a 10 bits por segundo por hertz, quer dizer, é um aproveitamento muito grande para cada hertz, em termos de banda, a gente vai conseguir gerar 10 bits dentro de 1 segundo, que é um desempenho muito bom. Esse vai ser um carro muito eficiente. Densidade das conexões, a gente está falando de interligar medidores, objetos, sensores, câmeras, tudo isso, claro, que isso vai gerar na faixa de milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Esses são os requisitos que os engenheiros colocaram lá para fazer esse projeto 5G. Claro que a gente também continua lidando com a mobilidade, trabalhando com oferecendo mobilidade para usuários, e usuários até de alta velocidade, num trem-bala que trafega ou num avião de 500 km por hora, etc. 5G deve atender usuários de alta mobilidade. Como eu falei, 5 milissegundos, 1 milissegundo na interface aérea. Esse é um requisito para o caso de serviços críticos, o URLCC, Ultra Reliable Low Delay Service. O requisito é colocado como 1 milissegundo, que é muito pouco, e 5 milissegundos do cliente ao servidor. Quer dizer, a gente contabilizando agora do cliente para o servidor, a gente quer que isso leva a 5 milissegundos. Imagina você estar trabalhando num conserto controlando dentro de uma fábrica, um processo industrial, a operação de um robô que está jogando tinta, está fazendo uma coisa, qualquer defeito, você tem que atuar rapidamente. 5 milissegundos e afim. Só eu queria dizer que, olha, não compre essa visão por realidade ainda. A gente fica muito animado dizendo que 5G vai fazer todas essas coisas, mas vai ser bem devagar, tá certo? Se a gente vê aí, por exemplo, o LTE, que é a 4ª geração, o LTE também diz que chega num taxa de pico de 1 gigabit por segundo, mas alguém de vocês está usando 1 giga no celular dele 4G? Eu acredito que não. Por quê? Porque a realidade é que as operadoras vão evoluindo com a implementação delas, tudo isso leva a investimentos, que geralmente levar até talvez 10 anos para a gente entre a promessa e a realização, tá certo? Isso requer investimentos. No caso de 5G, a gente vai ver que a gente está subindo em termos de espectro, a gente está procurando usar, por exemplo, agora o espectro muito alto, chegando até 60 GHz, que é um espectro meio complicado, Vocês sabem que o espectro não se faz, é feito terra, a gente vai ocupando, uma vez que a gente está ocupando tudo, acabou a brincadeira. E aí, cada vez a gente quer largura de banda maior, a gente quer novos serviços. No caso de 5G, a gente vai procurar um espectro novo, acima do que a gente está acostumado. Aí se divide isso, abaixo de 6 GHz, acima de 6 GHz. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai estar lidando com problemas de propagação, claro. A frequências altas, o comprimento de onda fica muito pequeno, e aí fica sujeito a algumas restrições, tem que ter linha divisada, e se, por exemplo, chove, você vai ter problemas. Lembro do pessoal que está acostumado com TV via satélite, quando dá uma chuvinha, porque as frequências são frequências altas, aí dá uma chuvinha, você perde o sinal, isso é normal no caso, e aí vai ter que lidar com esses problemas, que a gente quer adquirir novas faixas de frequências e trabalhar com mais largura de banda. Claro, a gente vai ter que lidar com os desafios que esse novo espectro vai trazer para a gente. É o que a gente chama dessas ondas milimétricas. Essas ondas são tão pequenas que ficam alguns milímetros, basicamente. E sem querer assim estragar o negócio, a gente sabe que as operadoras vão, por exemplo, na Europa até 2024 vão continuar investindo em 4G ainda, embora tenha muitos
testbeds e muitas operadoras que já começaram o deployment de 5G. Vamos ver. Primeira coisa que chama a atenção, que é a coisa que eu acho principal, é o seguinte, é a softwareização da arquitetura. Né? Até então, a primeira, segunda, terceira e quarta, aquela visão de engenheiros, basicamente, onde você vê componentes, esse é um roteador, esse é uma central, isso é uma estação radiobase, tudo basicamente na forma de hardware, na forma de componentes bem isolados, rígidos, e eu diria também proprietários, a não ser a interface que é padronizada. Aí você não tem flexibilização nenhuma. A quinta geração, ela quebra com esse design. Aí o paradigma é um paradigma de que as coisas são feitas via software. Né? Até um roteador ou até qualquer equipamento hoje na área de telecom de maneira geral é visto como um software que está rodando numa plataforma, entre aspas, genérica, está certo? É uma plataforma off-the-shelf e você, por exemplo, o roteador não é nada mais que um software de roteamento que está rodando lá. É um bridge, é um software que faz função de bridge, um firewall, ou uma inspeção de pacotes, ou outras funções lá que você quer colocar dentro dessa função, tá certo? Basicamente, a gente olha o problema agora de maneira totalmente diferente, como se fosse um conjunto de funções, de software, né? É tudo software, basicamente. Estão vendo esse lado? Aqui a gente vê componentes rígidos, olha, o MME, a central, o Policy Charging Element, esses são os gateways, são formas de roteadores, etc. São equipamentos realmente. E vê esse lado, o que, é que a gente vê? A gente não vê nada disso, a gente vê funções, basicamente. São funções que são espalhadas. E qual é a vantagem disso? A flexibilidade é alta, essa é uma visão totalmente computacional. Né? Você tem, por exemplo, se você quer acessar uma função, fornecer um serviço da rede 5G para fora, você tem essa Network Exposure Function, tem repositórios, tem serviço de autenticação, tem esse serviço de políticas de controle. E são funções, várias funções que a gente acha interessante e vai colocando num barramento. É um sistema, tipicamente um sistema distribuído, uma arquitetura baseada em serviços, e essas funções se conversam uma com a outra. Você tem essa divisão sempre entre o plano de controle, onde o plano que vai permitir que a rede troque mensagem, essas funções trocam mensagem, e aqui você tem um plano de dados, basicamente, onde os dados dos usuários vão passar. Tá? Mas só queria deixar claro que a gente está na frente de uma revolução total, a gente está na frente de uma reestruturação da arquitetura da rede. É uma arquitetura baseada em software. E aí entram jogadores novos, a gente está acostumado em empresas de telecom que fornecem soluções, etc. Mas entram hoje jogadores novos na área de computação que querem também parte do bolo também, disponibilizando software, disponibilizando soluções para essa área, tá certo? E claro, a gente vê que esse software está baseado em serviço, através de funções. Quando se fala no roteador hoje, se fala numa função de roteamento, não é mais um hardware. Antigamente, se você queria, uma operadora queria transferir o roteador de São Paulo para o Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro para Belém, ela vai ter que mandar pelo correio. Hoje não, pelo clique, pelo software. Você clica e aquele software, você replica aquele software rapidinho lá do Rio de Janeiro para Belém, no instante mesmo. Quer dizer, isso nos dá toda uma flexibilidade. E outras influências que a gente vê na área de computação que dominam agora a arquitetura, por exemplo, a ideia de virtualização, tudo em virtualizado, essas funções são virtualizadas. Principalmente a ideia de containers, a pessoa que trabalha com Linux conhece essas máquinas virtuais enxutas que a gente chama de containers, Kubernetes, que é um sistema para gerenciar essas containers. A área de cloud computing, que hoje tudo é visto, todos esses serviços, conjunto de serviços, etc. Essas funções todas, a gente vai juntar tudo isso e gerenciar isso dentro de um cloud. E aí por isso que a gente fica ouvindo falar, por exemplo, hoje de um que é chamado Cloud Telco. O que é um Cloud Telco? É basicamente esse serviço de telecomunicações
né? Rodando em cima de uma plataforma OpenStack, por exemplo, e aí você trata tudo, você tem todos os benefícios de uma plataforma de cloud computing, escalabilidade, tolerância à falha, balanceamento de carga, são todos serviços que você pode beneficiar a partir de a adoção dessa arquitetura. Cloud Radio Access Network AT, a interface de rádio, e só lembrando que onde vai ter um investimento grande na quinta geração é na RAN, na Radio Access Network. Por quê? Porque a gente vai ter uma escala muito maior de antenas espalhadas pela cidade. E aí todo mundo sabe que lá vai ter muito dinheiro. E aí, até essa infraestrutura é quebrada em funções, as funções de software, as funções de rede que gerenciam a operação da interface sem fio, que a gente chama do Cloud Radio Network, hoje é estruturada na forma de cloud. Algumas funções ficam na ponta, na estação radiobase, algumas outras funções ficam em cima de um cloud que fica perto da estação radiobase, fica na borda, o edge, que entra dentro também do paradigma de edge computing, a ideia de você trabalhar perto da borda da rede, jogar processamento mais na porta da rede, tá certo? A gente vai ver como essa divisão de funções também pode acontecer entre a rede, entre a parte que fica na estação radiobase e a parte que fica no cloud, na borda. Não estou falando do cloud dentro da a rede principal da operadora, mas no cloud que fica na borda. E como essa divisão também ela é feita via software, é dinâmica. O hardware, uma vez que você divide ele, ele é rígido. Você não tem como tirar uma função e botar ela lá. Você não tem como fazer. Mas via software, na hora, essa função está lá executando na estação radiobase, daqui a pouco é que eu faço? Não. Eu quero que ela execute agora no edge, na borda. E aí você tem várias alternativas de split, como você quebra a sua arquitetura, que funções ficam na borda, que funções ficam na estação radiobase, como que você vai fazer essa divisão dinamicamente, de acordo com sua banda, de acordo com o atraso, etc. A gente vê uma alta flexibilidade e tudo é programável. Também uma revolução que o 5G beneficia dela, a gente está acostumado, por exemplo, vocês estão usando seu hardware, você usa um PC, você instala nele um sistema operacional. O que é um sistema operacional? É nada mais do que um software que vai permitir a você operar o hardware. Graças a Deus a gente tem um Linux, tem um Windows, porque senão imagina você lidar com hardware cru daquele jeito e você tinha que programar ele, tinha que fazer as coisas, isso é um pesadelo. Até hoje a gente viveu sem sistema operacional para telecomunicações. Agora que a gente está pensando, a gente está introduzindo uma revolução agora, que é o que a gente chama de Software Defined Network. É um sistema operacional que a gente quer botar lá para operar a rede, não estou querendo operar um PC. Da mesma maneira, estou fazendo um paralelo, da mesma maneira que o Linux e o Windows opera e controla as funções, controlar o BIOS, controlar a tela, controlar a impressora, controlar tudo dentro de um hardware, de um PC. Eu estou falando agora de USDN para controlar todas as funções de um sistema de telecom, de uma rede 5G, de uma infraestrutura, um backbone, uma rede de telecom, etc. Um exemplo é esse o Open Daylight, tá certo? Até o nome é interessante, é o Open Daylight, que é e tem outros também, mas são basicamente um conjunto de funções que são para controlar principalmente o funcionamento da rede. E como eu falei também, tudo hoje na rede, como você está vendo aqui, essas funções para 5G, funções de autenticação, funções de algumas políticas, de aplicações para exportar interfaces, etc. Todas essas funções são em softwares, funções de rede hoje em dia. Quando você diz, olha, daqui a pouco você vai falar, eu vou comprar um firewall, vou comprar um hardware, um roteador, vou comprar um switch. A pessoa hoje pensa no hardware, mas imagina que daqui para frente você pensa num software. Basicamente é uma função que roda numa máquina virtual, como um container ou uma máquina virtual, que a gente chama de NFV, uma função virtual de rede, Virtual Network Function. Esse é um conceito muito importante, que hoje as funções não são mais em hardware feito aqui na quarta geração, são totalmente em software. Eu posso replicar eles na hora, eu posso migrar eles, dar um upgrade, fazer balanceamento
eu faço o que eu quero e desloco eles, por exemplo, essa função está rodando junto na estação radio base, daqui a pouco eu boto ela junto a rodar mais para dentro, porque para mim é melhor, ela escala mais, ou ela tem mais disponibilidade, ou ela minimiza o atraso se ela está aqui, porque no ambiente cloud, claro, eu consigo cuidar dela melhor. Além disso, a gente vê noções tipo orquestração, né? Como tudo vira software, o desenvolvedor de serviços, ou até a operadora que desenvolve serviços, vira como se fosse um maestro, que pegar aqueles serviços e vai orquestrando eles, vai colocando eles de maneira diferente, vai reorganizando eles dinamicamente, em tempo real. Imagina você virou feito aquele orquestrador que está lá na frente de uma orquestra e está dizendo toca você, está no instrumento, toca você, toca aquele. Você vai ter essa possibilidade integrada dentro da arquitetura de 5G, baseada nessas funções, você consegue orquestrar elas dinamicamente, claro, de maneira inteligente para otimizar o funcionamento do sistema e atender os seus usuários. Tem essa virtualização que está entrando em todas as funções na rede 5G, né, na rede 5G, como a gente vê aqui, permite também a gente, hoje em dia, a virtualização, se você pense bem, desde que foi criada, não é nada mais que o software consegue criar, ele consegue fatiar o recurso de hardware. Né? Por exemplo, quando você instala o VMware, por exemplo, que é um sistema de virtualização para sistema operacional, na sua máquina, no seu PC, você pode rodar o Windows, uma janela com Windows, uma janela com Linux, uma janela com outro sistema operacional, etc. Basicamente, o que o sistema o software de virtualização faz? Ele cria várias instâncias lógicas ou instâncias de software, de sistema operacional, em cima de uma instância única de hardware. E a gente consegue, tem vários inquilinos na mesma máquina, que são o Linux pode rodar ao mesmo tempo que o Windows, e que outra versão do Linux, que outra versão de Windows 95, Windows 10, etc. Você consegue rodar várias coisas e dá a impressão que você tem, na verdade, não tem um PC, você tem 4 ou 5 PCs, 10 PCs rodando sistemas operacionais em paralelo. E essa visão não é nova, A IBM, desde os anos 70, ela tinha necessidade nos mainframes dela, por exemplo, de virtualizar o mainframe e quebrar ele em pedaços lógicos. E aí o que a gente vê? A gente consegue, basicamente, fatiar a rede da gente, os recursos, a rede 5G, por exemplo, a gente consegue fatiar ela logicamente e cria sub-redes dentro dela, ou cria conjuntos dentro dela, que a gente chama de, por exemplo, eu vou criar uma rede feita de sub-recursos que vai atender somente um serviço de alta disponibilidade. Eu vou criar uma outra rede dentro da infraestrutura física que vai atender um outro requisito, por exemplo, usuários de banda larga, etc. De alguma maneira, eu estou pegando um hardware físico, eu estou quebrando ele em slices, ou camadas, ou fatias. Estou fatiando ele em fatias diferentes. E cada fatia eu vou dimensionar ela para atender algum tipo de requisito, algum tipo de demanda. Uma fatia vai ser para usuários críticos, uma fatia vai ser para usuários de banda larga, etc, etc. Eu posso ter, claro que isso tem que ser feito com um planejamento muito formal e com inteligência, para você garantir o que você está oferecendo. Mas, voltando de novo, a 5G, como várias outras tecnologias, ela entende dessa tecnologia de fatiamento, slicing, e a partir desse slicing a gente cria redes que respondem a várias demandas em cima da mesma infraestrutura física. E essas redes são destinadas, que a gente chama de Virtual Tenant Networks. Virtual Tenant Networks. Tenant em inglês significa inquilino. Você imagina que o inquilino agora pode ser o serviço de banda larga, o inquilino pode ser o serviço tal. Aí você pode fatiar sua rede e atender várias demandas. VTN é mais uma tecnologia e a ideia de slicing, de fatiamento da rede, desde a parte de rádio, você fatia tudo, fatia o rádio, fatia a rede, o backhaul e o fronthaul, o backhaul e o core da rede, o núcleo da rede, etc. E cria como se fossem camadas independentes, que a gente chama de VTNs, tá certo?
Aqui nessa transparência, estou mostrando mais um exemplo da alta flexibilidade do 5G, tá certo? Tradicionalmente, a gente olha a terceira, quarta gerações, etc. A gente vê sempre estação radiobase, é aquela coisa feia que você vê no meio da rua, tá certo? Com embaixo dela tem o que a gente chama de broadband unit, algumas funções que rodam lá especificamente, né? E de lá sai, por exemplo, uma conexão sem fio, alguma coisa que leva até, né? Leva até o backhaul, depois leva para o core da rede. Era uma distribuição totalmente rígida, tá certo? Você não tem como. Agora, hoje em dia, imagina que essas são as camadas, né? Entre as camadas que a gente roda na interface aérea, tá certo? A parte de rádio, camada 1, camada 2, camada 3, etc. Né? Estão aqui essas camadas, tá? O que o 5G faz? O 5G permite a você dizer, olha, algumas funções você pode rodar eles totalmente em cima da estação radiobase. Tá certo? Por exemplo, você faz e você decide as outras funções se elas vão ficar aqui, por exemplo, numa rede industrial, né? Numa rede industrial, por exemplo, onde o atraso é muito importante, está controlando os sensores, os processos, você vai querer rodar tudo em cima da estação radiobase que vai ficar dentro da fábrica para ela responder rapidamente. Em outras situações, não. Você roda o mínimo aqui e você joga muita função para a borda, né? No cloud, o CRAN, que é chamado o Cloud Run, né? Que a gente chama na borda, e a gente chama isso de Cloud Run. Run porque a rede de acesso, radio, de rádio. Às vezes, professor, por que chama de cloud? Cloud porque, basicamente, tudo que todas essas funções, a gente vai rodar ela no ambiente de cloud. Por baixo, a gente vai ter um software de cloud computing que vai permitir a escalabilidade. Por exemplo, aquela função eu tenho eu quero replicar nela dinamicamente, eu quero garantir, quero fazer balanceamento de carga. Quer dizer, até num servidor só você pode rodar, imagina que você pode rodar um software de cloud computing. Se você tem 2, 4, 5 servidores lá que ficam na borda da rede, não ficam na estação radiobase, mas ficam na borda, isso que a gente chama de Cloud Run, o CRAN, tá certo? E você roda um software de cloud, e em cima do software do cloud você bota o quê? Você bota essas funções que você quer, executar, que são funções de 5G. Né? E aí, você tem, como tudo é software, você pode dizer, olha, eu boto só a parte de rádio aqui, eu boto algumas funções para cá. Ah, não, eu vou colocar a camada 1 aqui e a camada 2 vai ser, vou fazer um split. Né? A camada 2 para 3 vão ficar rodando no cloud. Ah, não, na estação radiobase eu vou rodar tudo e só a camada 3 que vai ficar no cloud, etc. Aí você diz, mas qual é a diferença entre esses? Em termos de desempenho, tempo de resposta. Mas você tem essa flexibilidade. A operadora pode decidir o que ela vai rodar aqui no extremo, na estação radiobase, o que ela vai rodar no Cloud Run, no CRAN, basicamente, na borda. Né? Na borda, o que ela vai rodar. Isso é mais uma vantagem da quinta geração que a gente vê oferecendo essa alta flexibilidade. Como eu falei, a gente está falando de novos serviços de banda larga. Isso não tem milagre, a gente não vai conseguir banda larga sem avançar em termos de novo espectro. Novo espectro quer dizer que as operadoras vão comprar novo espectro, vão adquirir novo espectro, isso vai gerar investimentos grandes, né? Quando começam a vender, os países vão começar a vender, alguns já venderam, né? E a gente vai avançar, a gente está falando de acima de 6 GHz em muitos casos. E, como é sabido, à medida que a gente vai aumentando, o filé está para baixo. O filé é o UHF que a gente está usando, por exemplo, Ultra High Frequencies, que são basicamente frequências que a gente está usando, telefonia celular, TV digital, TV convencional, TV digital, etc. São frequências boas que a gente consegue trabalhar o comprimento de onda na faixa de 1 metro, etc., ou até 10 metros. Entenderam? Aí, mas à medida que você vai aumentar, a gente está falando de milimétricos. Você vai para acima aqui, 30 GHz, a gente está falando de 10 milímetros de comprimento de onda. E o comprimento de onda vai ficar cada vez menor, tá certo? E aí, sujeito a interferência, sujeito a problemas de propagação, tem que se propagar em linha divisada, etc. Né?
Aí no caso a gente fica pensando, não, puxa, vai ter uma alta densidade de antenas, porque a gente tem esses programas de propagação e tudo isso, né? Linha divisada, tem que ter. Aí a gente vai imaginar que na quinta geração vai ter um número alto, principalmente em regiões urbanas, número alto de antenas, o investimento também é alto, também. Trabalharam nessas frequências milimétricas, etc. Né? Aí, no caso, por exemplo, a gente vai ter que desmatar, por exemplo, porque tem interferência com folhas de árvores, com coisas assim, vamos ter que desmatar para usar 5G. Não, eu estou só brincando, não é verdade, mas é um certo cuidado necessário, né? Claro, para trabalhar com essa nova tecnologia. Né? Ela tem desafios adicionais, tá certo? Porque ela está entrando em frequências mais altas, bandas milimétricas, né? E à medida que a gente está entrando, tá evoluindo, por exemplo, para frequências acima de 6 GHz, etc., a gente vai ter desafios maiores e vai ter que tomar muito cuidado e colocar soluções adequadas, que a gente vai ver algumas delas aqui, tá certo? 5G não vem para tirar as outras do caminho. É claro que a gente continua com a ideia de trabalhar integrando com outras tecnologias. Wi-Fi, 3G, 4G, você pode integrar, você pode ter um terminal, até a operadora pode ter um conjunto de tecnologias trabalhando assim, em cooperação. Né? E além disso, por exemplo, no ITF também, imagina eu estou baixando um arquivo e posso usar 3G, 4G, Wi-Fi, 5G, uma conexão só, TCP, que pode ser quebrada em cima de vários meios físicos, e aí eu consigo agregar banda, tá certo? Eu consigo agregar banda. Né? Essa é previsto dentro do 5G. Bom, vamos ver uma tecnologia que para 5G é fundamental, que se chama o beamforming. Né? Imagina, você tem um feixe de luz, você foca ele. É a mesma coisa que essas antenas novas que trabalham com a tecnologia MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Imagina que a antena hoje em dia ela é somente um elemento de cada lado. Imagina que na verdade em 5G, quando você abre, você vai ver como se fosse uma antena, um lado da antena, um elemento da antena é composto por 64 elementos pequenos, ou 128 elementos pequenos, como se fossem antenas pequenas, tá certo? E aí, por que isso? Isso já está acontecendo. Por exemplo, você tem um Wi-Fi hoje na sua casa e você olha seu Wi-Fi, às vezes ele tem 3 antenas, 2 antenas. Né? Isso se chama tecnologia MIMO, para te dar mais largura de banda, Multiple Input, Multiple Output. Quer dizer, o transmissor e o receptor usam em paralelo, né? Várias antenas para aumentar a banda, etc. Né? No caso do padrão 802.11n, que é para Wi-Fi MIMO, ele usa essa noção de antenas MIMO. Aqui a quinta geração também ela trabalha com essa questão com antenas MIMO, mas além disso ela consegue, através de algumas técnicas bem inteligentes, ela consegue focar o sinal. Isso faz com que, quando você foca o sinal, você gasta menos energia. Imagina você está falando e você faz assim para direcionar. Ô, fulano, por que você faz isso? Você faz isso para focar toda a sua voz numa direção. A energia ela vai dentro dessa região que está aqui. A energia da voz ou da transmissão do rádio vai aqui. A mesma coisa que esse rádio está fazendo a mesma coisa que estou fazendo aqui. Ele abre esse chamado de beamforming. E quando você faz beamforming, você foca e você concentra toda a sua energia aqui. Isso que uma das coisas que a quinta geração faz através de manipulando esses elementos. Técnicas de processamento de sinais bem avançadas permitem você fazer isso. Além disso, a quinta geração ela ganha fazendo esse beamforming. Como que ela ganha? Ela ganha, por exemplo, reusando o espectro. Imagina que o espectro que você está usando aqui, nada impede que você use aqui. Você está usando uma frequência específica aqui, nada impede que use ela aqui. Por quê? Porque simplesmente eu estou usando num espaço diferente, tá certo? A gente não está usando ela no mesmo espaço. Isso mais um ganho para você aumentar a capacidade do sistema. Você imagina que esse beam, essa luz focada, ela pode seguir você, parecendo um ator, por exemplo, quando ele está se deslocando dentro de uma cena escura e tem um feixe de luz lá seguindo ele.
né? Da mesma maneira, a gente imagina que a quinta geração ela pode focar na pessoa e para transmitir um sinal, né, diretamente, economizando energia, focando naquele usuário, tá certo? A gente está acostumado também na primeira, segunda, terceira, quarta geração e que um sistema diferencia entre os usuários na base de frequência portadora. A gente diz, olha, o usuário A ocupa a frequência F1, o usuário 2 ocupa a frequência F2. Isso é necessário. Também, por exemplo, a gente viu que usando o beamforming, esse foco, quando faço assim, você pode usar a mesma frequência, por exemplo, mas desde que você está mandando ela em direções diferentes, está transmitindo o sinal de rádio em direções diferentes, você consegue aumentar sua capacidade. Nada impede que, né, focando em duas direções diferentes, você use a mesma portadora, tá certo? E a gente está acostumado também no tempo. Às vezes, a segunda geração ela introduziu o TDMA, que é o revezamento no tempo, a multiplexação no tempo. A gente sempre está acostumado de que, olha, ou você diferencia pelo tempo, ou você diferencia pelo espaço, ou você diferencia pela frequência. A quinta geração ela acrescenta mais uma coisa, que é não ortogonal, que é diferente, que diz, olha, deixa o povo usar o mesmo, transmitir ao mesmo tempo, na mesma direção, no mesmo, na mesma direção aqui, por exemplo, no mesmo tempo e na mesma frequência, desde que agora eles trabalhem com potências diferentes. Né? Esse tipo de multiplexação é uma multiplexação assim, não ortogonal, tá certo? Não é, porque não está diferenciando nem em frequência, nem no tempo, nem no espaço. Na base de potência, assim mesmo, somente. Aí aqui, por exemplo, esses dois sinais, o vermelho e o azul, para o usuário 1, usuário 2, o usuário 1 vai subtrair o sinal de usuário 2, tá certo? Na base de potência. Né? E o usuário 2, por exemplo, vai decodificar o sinal dele e considera que o sinal do usuário 1 é ruído. Não é? Para ele, ele elimina ele, tudo que vem abaixo é ruído, ele fica só com o sinal acima de uma certa potência. Quer dizer, essa é mais uma maneira que a quinta geração está trazendo para a gente para aumentar a sua capacidade, né? Porque tudo isso que a gente fala, banda larga, e a gente vai ter, cada usuário vai ter 1 giga, vai ter. Isso não vai ter que vir de algum lugar. E essas são as tecnologias básicas que a gente está vendo. MIMO, como eu falei, você imagina que no futuro, quando você vai passar na frente de uma estação radiobase, ou uma antena, na prática, você vai ver que a antena ela tem muitos elementos, por exemplo, 16, 64, o 128, etc. Muitos elementos, tá? Muitos elementos operando ao mesmo tempo, como se fosse uma antena complexa, não é uma antena só de um elemento só. Por quê? Porque isso permite a ela. Feito, imagina que isso é uma extensão daquele ponto de acesso sem fio que você tem em casa, que tem, hoje em dia, ele tem 2 antenas ou 3 antenas. Ninguém talvez se pergunte, puxa, por que eu tenho 3 antenas no meu ponto de acesso? Talvez eu vou tirar os 2 e deixar só um. Não, eles operam em paralelo, eles aumentam a sua capacidade. E hoje a gente chama o Massive MIMO. A gente está na quinta geração, está levando isso a um número massivo. Então não está falando de 3 elementos, está falando de antenas de 64, 128 elementos, etc, etc. Né? E isso, eles, através de software, através de técnicas de processamento de sinal, eles conseguem emular um farol que vai te seguindo. Você vê, eles fazem um cálculo inteligente e conseguem focar o sinal. Né? Eles conseguem focar o sinal em regiões diferentes, tá certo? Em células diferentes. Né? E aí isso é uma tecnologia bem interessante, tá certo? E isso não quer dizer que a antena vão ser maiores, tá certo? Vão ser o mesmo tamanho que a gente tem hoje, só que elas têm um número, se você abre por dentro, elas têm um número maior de antena. Não é para imaginar que a antena vai ser gigantesca, 100 vezes maior, etc. Não. E claro que vai ter, como a gente está falando de problemas de propagação, uso de banda milimétrica, etc., frequências milimétricas, vai ter problemas de propagação, a gente vai ter que colocar um número alto de antenas. Essas antenas, ou essa estação radiobase, vão de maneira como a gente vai ver em 5G, cooperar entre elas para atender melhor o usuário, né? E aí você tem um tipo de processamento, um tipo de cooperação que vai acontecer entre as antenas para elas atender melhor o usuário, por exemplo. Né? Isso não é uma coisa que acontecia muito na terceira geração, etc. E claro que hoje em dia, por exemplo, as operadoras sabem que o número de estações radiobase vai ser muito alto, o investimento maior vai ser na parte de rádio
né, onde vai ser. E até surgiram algumas propostas. Lembra que a gente está saindo um pouco, falando toda essa questão de funções virtuais, de virtualização, software defined network, tenantes virtuais, tudo isso é feito via software. Hoje, se você vasculhar a internet, existe toneladas e toneladas de software aberto para vocês implementam essas funcionalidades. Tem até algumas operadoras que de vez em quando vão tentar, vamos nos juntar e montar um consórcio, porque onde se vai ganhar dinheiro, vai ser ganhar muito dinheiro no RAN, na parte de acesso sem fio, tá certo? Vai ter muito mais antenas, vai ter muito mais estação radiobase, lá a escala é grande, tá? E algumas dizem, não, a gente não vai ficar preso, os fabricantes dizem que abre as interfaces, mas não abre tanto. Aí tem alguns projetos, né? Por exemplo, esse M-Core da AT&T, projeto humano da ETSI na Europa, a instituição de padronização, né? E muitas empresas de software entrando para tentar desmistificar o RAN, o que ele chama do Cloud RAN, tentar estabelecer open source, tentar estabelecer soluções abertas e software aberto, etc. E claro, no fim do dia eles querem parte do bolo, tá certo? Claro que isso pode gerar muitas soluções fragmentadas, tá certo? Você vai com embora tenha muitas operadoras, assim, por exemplo, esse Humano, são operadoras, é um consórcio de operadoras grandes no mundo inteiro que se juntaram para desenvolver soluções nesse domínio. Só que no fim do dia, né, ninguém vai contratar uma solução onde João fez isso, Pedro fez aquele, não sei o que fez aquele. Aí você vai ter em fragmentos e ninguém vai se responsabilizar. Eu acredito que os jogadores grandes, por exemplo, feito a Ericsson, etc., vão continuar sendo os maiores contribuintes nessa área por enquanto, tá certo? Embora a gente veja que tudo está indo para software, e a princípio software é uma coisa muito mais, onde você pode competir muito mais facilmente do que você desenvolver seu próprio hardware, etc. Como eu falei, as funções de rede, aqui, voltando, funções de rede, a gente antigamente tinha um servidor de conteúdo, um roteador de borda, você tinha uma caixa que faz aceleração, uma caixa que faz análise de pacote, Deep Packet Inspection, um firewall, roteador, esses são os gateways, os roteadores de telecom, etc. Equipamentos de acesso, equipamentos para rádio. Quando se pensa em função de rede, equipamento, se pensa no hardware. E essa visão está sendo removida hoje em dia para trabalhar com esses dispositivos virtuais, basicamente. A ideia é um hardware genérico, trabalhando um hardware genérico, é um hardware que trabalha com processadores Intel, seja o que for, né? Em cima dele você instala o software de rede que você quer. Isso se chama Network Function Virtualization. Tem todo um padrões, um conjunto de arquiteturas e propostas para essa ideia, mas hoje em dia já tem repertórios na internet. Você pode baixar algumas funções de rede, instalar elas e testar. E aí, como tudo virou software, ao invés de hardware, que não tem flexibilidade nenhuma, aqui você pode evoluir, desinstalar, fazer um upgrade, etc. E, como eu falei, a coisa que eu falei também, você pode orquestrar as coisas. Quer dizer, eu pego, por exemplo, eu posso montar um serviço onde eu vou combinar várias máquinas virtuais de rede para fazer algum serviço específico, tá certo? E posso dinamicamente mudar aquela configuração, ou trocar de versão, ou fazer um balanceamento de carga, etc. Quer dizer, a flexibilidade aqui é enorme comparada com aqui. Aqui tem zero flexibilidade. Aqui tem algum problema, manda essa caixa embora e traz uma outra caixa. Aqui não. É software. O roteador estava no Rio de Janeiro e pegou no mouse e eu replico ele e boto ele agora no. Eu replico ele, por exemplo. Agora tem 2 roteadores, 4 roteadores. Eu posso simplesmente transferir ele do Rio de Janeiro para Belém na hora. Entendeu? Problema nenhum. Quer dizer, tudo é via software, tudo pode ser orquestrado, combinado. Né? Você cria configurações diferentes, etc. Isso que a gente chama essa revolução em NFV, é muito importante em 5G, Network Function Virtualization. Não se pensa mais em hardware, se pensa numa função virtual. E voltando para a questão do fatiamento, que eu falei um pouco, lembra que você aqui tem um pão aqui que você vai fatiar ele.
Imagina que a rede 5G é um pão grande e você vai fatiar ela. Aí, por exemplo, aqui eu vou fatiar ela. Essa fatia, né, é uma fatia lógica. Né? Eu não estou cortando fisicamente os equipamentos. Estou cortando, por exemplo, da mesma maneira que você instala no seu PC e divide ele entre Windows e Linux, o mesmo PC, o mesmo hardware, você tem o software VMware, o KVM, ou algum software de virtualização. Ele divide seu hardware em quê? Ele divide ele numa versão que está rodando no Linux, numa outra versão que está rodando no Windows, ao mesmo tempo. Da mesma maneira, eu posso dividir meus recursos de hardware, dividir eles em quê? Em uma fatia que vai estar rodando para serviços móveis, outro está rodando, está atendendo a internet das coisas, vou interligar medidores na cidade, vou interligar câmeras, sensores, etc. E uma outra eu vou trabalhar com serviços críticos para a indústria, para veículos, robôs. Serviços críticos o quê? O atraso aqui é o vilão, eu não posso ter atraso, por isso que a minha divisão tem que ser bem planejada, bem dimensionada, e eu tenho que comprovar que esse slice, essa fatia, realmente atende esses clientes que têm exigência em termos de atraso e confiabilidade. Né? Aqui não tem um atraso. O medidor de energia, se eu vou ler ele agora, eu vou ler ele daqui 5 minutos, não vai fazer grande diferença. Tá certo? Os usuários móveis têm um requisito principal, que é a banda. Tá certo? E atraso, mas o atraso não é na faixa de 1 milissegundo, 2 milissegundos. Pode ser 10 milissegundos, 20 milissegundos. É tranquilo, tá certo? Tá navegando na internet. Para você carregar uma página, às vezes leva 300 milissegundos, 400 milissegundos. O page load time, tá certo? E aqui, mais uma visão só para explicar para vocês essa ideia de fatiamento em tenentes virtuais ou inquilinos virtuais. Você imagina que esse é o hardware, tá certo? Fisicamente, esses são os switches, tá certo? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente fatiando eles através de software, tá certo? Eu tiro uma instância para mim, uma máquina virtual aqui. Alguns de vocês talvez já usaram, por exemplo, o Open vSwitch. O Open vSwitch é uma maneira de você implementar switch em software em cima de uma máquina geral, em cima do meu laptop, em cima de um PC, etc. E você pode criar vários switches, várias coisas, várias instâncias de switch em cima de um PC. Meu PC eu posso tornar ele num switch, não é somente um, eu posso criar 4, 5 rodando ao mesmo tempo, tá certo? E aí o cara que vai criar um tenente virtual, ele vai pegar uma instância de um switch virtual aqui, uma instância aqui ele não vai pegar nada, aqui ele vai pegar outro, um pouco a mesma coisa, o servidor, você virtualiza ele, virtualiza o servidor e cria várias cópias dele, vamos dizer, e essas cópias podem ser parte de um tenente, de uma rede de uma tenente. Redes definidas por software, como eu falei, imagina usar os PCs sem sistema operacional, sem Windows, sem Linux. Você ia estar programando no nível binário. Graças a Deus, hoje a gente tem esses sistemas operacionais, como o nome diz, eles permitem a gente operar o sistema. Da mesma maneira, a gente tem, para telecom, a gente precisa desse negócio que se chama SDN, Software Defined Network, que está surgindo agora, que é basicamente um conjunto de drivers, componentes, softwares, etc. Um exemplo de um Linux para a rede, por exemplo, é o Open Daylight, que é um esforço internacional, aberto, open source, como se fosse um Linux open source para redes de telecom, tá certo? Um outro exemplo, um elemento, um componente da mesma maneira que quando você olha um sistema operacional, você tem o BIOS. O BIOS está lá para gerenciar entradas e saídas, é a mesma coisa. A gente tem o OpenFlow. O OpenFlow é um protocolo muito famoso que hoje é implementado em vários switches comerciais e que permite a você controlar o funcionamento, os fluxos dentro de um switch. Até hoje a gente não tinha como. Você tem um switch para a gente, era uma caixa fechada. Usando o OpenFlow a gente desmistifica isso, a gente começa a estruturar as tabelas de encaminhamento dele do jeito que a gente quer. A gente pode criar tratamentos, diz, olha, o tráfego que vem daqui para lá joga ele, o tráfego que vem daqui para cá replica ele, o tráfego que vem daqui para cá troca o IP. Isso a gente programa dentro do switch, imagina. É como se o switch agora vira parcialmente um PC. É isso que a gente está falando com Software Defined Networks, tá certo? E a gente leva essa questão de softwareização um pouco para frente em 5G, por exemplo. Tem essa coisa de Service Function Chaining. Quer dizer, eu posso também programar sequências, como são
funções virtuais, né? Eu posso dizer para o tráfego, olha, passa pelo firewall, passa pelo balanceamento de carga, depois uma cópia vai mandar ela para o sistema de detecção de intrusão, né? O IDS, etc. Quer dizer, isso eu posso definir cadeias, né, de encaminhamento. Cadeias de encaminhamento. Que isso chama SFC, Service Function Chain. Chain é cadeia. Né? E você vai passar no seu tráfego da mesma maneira aqui, você vai passando. Antigamente a visão era bem rígida, cliente-servidor, morreu. Aqui a gente não. Aí eu posso dizer esse tráfego vermelho tem que ir para cá e depois passar para cá. O tráfego azul tem que ir para cá, para cá, para cá. Mas não é. Aqui ele está sendo sujeito a alguma função. Por exemplo, aqui eu posso fazer uma verificação de segurança, por exemplo, né? Se fosse um IDS. Aqui eu posso, por exemplo, ter um firewall. Aqui eu posso ter outras instâncias que eu vou consultar. Dependendo, aquela aplicação eu quero passar ela em várias funções de rede. Por exemplo, se fosse um vídeo, eu passo ele para fazer compressão, para fazer isso, para fazer aquele. Eu posso criar funções e botar elas e eu digo, esse tráfego vai ter que visitar essas funções. É totalmente diferente dessa visão. Aqui não pode fazer nada. É fim, ponto, acabou. Flexibilidade zero. A gente com esse negócio, o SFC, a gente pode definir dentro da rede, programar a rede com serviços, com cadeias de serviços, e você diz qual é o tráfego, né? Você tem um classificador que vai dizer o que o tráfego vai fazer visitando essas funções de rede. E lembra que são funções de rede em software, tá certo? A IETF normalizou isso, a instituição que padroniza a internet, né? E pode ser feito dinamicamente, quer dizer, tudo é na programação, basicamente. É código que você executa dinamicamente, né? Você pode reconfigurar, deletar, você pode escalar essas funções, fazer o que quiser, claro. Quando você sabe o que você está fazendo, tá certo? Indo um pouco para frente, 5G, a 5G também, por exemplo, ele ajuda, né? Coloquei aqui como se ele ajuda um usuário remoto. Imagina se o usuário está fora de cobertura, né? E esses caras aqui vão atuar como se fosse uma antena MIMO, tá certo? Você vê, esses quatro vão atuar como se fosse uma antena MIMO para fazer como se fosse um relay para esse usuário. Esse é um tipo de serviço que existe em 5G. Isso é bom, por exemplo, para uma região que não tem cobertura, os usuários podem. Agora, claro que isso não é tão simples assim, porque a gente sempre fica se perguntando quem é o usuário que vai deixar os outros usar seu celular como ponto de transmissão intermediário. Mas a tecnologia está lá. Né? Se alguém quer configurar isso, tranquilo, tá certo? E a gente vê também uma alta inteligência em 5G entre as células, né? Entre as células. As células vão cooperar de maneira inteligente, tá certo? Vão coordenar as coisas, as estações radiobásicas vão trabalhar em cooperação para coordenar as coisas entre eles, para ampliar a cobertura, né? Para ampliar a vazão em borda, vão cooperar, dizer, olha, vamos trabalhar para melhorar a vida desse usuário que está na borda. Você sabe que o usuário que está na borda sempre está numa situação mais difícil, ele é sujeito a interferência, a propagação chegar aqui, chega fraca, etc. Né? E eles podem de repente trabalhar como se fosse de maneira distribuída para fazer um tipo de beamforming, né? Focar em usuários, ajudar o beamforming, né? Para atingir aqueles usuários, etc. De maneira geral, quando você tem um conjunto de células que não trabalham de maneira isolada, como em 5G, trabalham de maneira coordenada através desse protocolo de coordenação entre múltiplas estações radiobásicas, você consegue melhorar a cobertura, reduzir a interferência, etc, etc. Né? Entregar mais recursos para usuários, etc. Tá? E, por exemplo, colocar mais recurso onde você precisa, planejar melhor, configurar melhor suas antenas, etc., para dar uma cobertura melhor para os usuários, tá certo? Esse é um ponto também inteligente no caso da rede 5G. Bom, como eu falei, a gente fica muito animado com a questão 5G, mas na prática, né, a gente sabe que isso leva um pouquinho de tempo, vai ter que privatizar, vai ter que vender o espectro e começa lá a instalação, investimento grande em termos de estação radiobase, etc.
Mas, por exemplo, a gente vê que o LTE ele promete 1 GB, ele promete 1 GB, mas até hoje a gente não tem 1 GB. Né? Vários países já iniciaram. Né? E uma coisa que se vê é que no espectro 5G, o espectro é muito fragmentado, quer dizer, vai ter muitos pedaços no espectro e você é alocado devagar, abaixo de 6 GHz, acima de 6 GHz, etc. Isso depende de um país para outro, etc., e de operadora para outra, etc. Né? A gente vai ver essa fragmentação. E quais são os serviços? A gente vê, por exemplo, aqui, a princípio, em termos de disponibilidade dos padrões, né, disponibilidade dos padrões, nessa ordem, banda larga, né, banda larga já está mais ou menos já disponível, já vão ser os primeiros serviços que você em 5G disponibilizados para os usuários. Esse é para a indústria, por exemplo, Ultra Reliable Low Delay, né, que vai seguir, né, está aqui a partir de 2021, ano que vem, né, alguns deployments, etc. E aqui Machine Type Communications, para aqueles você interligar câmeras, sensores, medidores de energia, etc, etc, etc. Né? Também depois pode começar, né? A gente ia ver depois de 2021, nos meados de 2021, a nível mundial. Né? É claro que isso vai levar tempo. Mas o investimento é grande, os serviços são esses três principalmente. No caso do Brasil, eu vejo, por exemplo, a conectividade, por exemplo, na Amazônia, uma banda larga, é claro, é um ganho. É um dos primeiros serviços que vai ser colocado. E tem muitos também a questão de monitoramento do meio ambiente, cidades inteligentes, etc. Né? Clima, tudo isso é o que a gente chama de Machine Type Communications. E isso também deve seguir, embora depois, tá certo? Mas as tecnologias estão evoluindo, os padrões estão prontos, muitos países já começaram a instalar. E lembre que 5G não é só para o usuário, é para o usuário, é para o veículo, é para o robô, é para o sensor, é para os clientes são grandes, o mercado é grande, número alto de estação radiobase, problemas na questão de espectro e a softwareização da arquitetura, quer dizer, para você trabalhar nesse setor, você tem que realmente entender hoje em dia de como todo esse software deve funcionar em conjunto, a virtualização, é, a redes definidas via software, a virtualização das funções de rede, a arquitetura 5G ela é service-based, ela é baseada em serviços, não é mais aquela coisa de hardware e coisa e jogar, não. É basicamente um conjunto de serviços, tá certo? Você tem a orquestração, você tem Service Function Chain no encadeamento das funções e os tenentes virtuais, quer dizer, toda uma nova religião que está chegando, tá certo? Basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero ter explicado alguma coisa e se alguém deseja pode mandar uma questão, o meu e-mail está aqui, entre em contato caso teria interesse. Eu agradeço, né, o convite dos professores da Universidade do Pará. E é isso. Obrigado. Eu vou parar.